Quantas vezes você já copiou e colou configurações do seu equipamento de rede? Terminal por terminal, linha a linha, eu tenho certeza que várias vezes. Você abre o seu editor de texto, o seu Notepad++, enfim, e você cria um bloco de configuração, depois Ctrl+C, Ctrl+V vai replicando esse bloco de configuração, alterando aí parâmetros de VLAN, endereçamento e outras configurações. E depois disso você aplica isso em cada dispositivo de maneira repetitiva. Você tem 3 situações, problemas com esse tipo de operação manual. Primeiro, tarefa repetitiva. Segundo, suscetível a erro. O que acontece? Quando você cria esse bloco de configuração, esse copia e colar desses blocos de configuração, provavelmente você insere as mesmas configurações em outro bloco e isso gera problema de configuração quando você vai colar no seu dispositivo, no seu terminal. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, é o tempo gasto nessa operação. Há uma maneira de você sair desse modo manual e para um modo muito mais automatizado. E para isso você precisa escolher as ferramentas e tecnologias disponíveis no mercado para te ajudar nessa automação. Quando você utiliza as ferramentas e tecnologias, você sai desse modelo copiar e colar, desse modelo manual, e começa a reduzir drasticamente seu tempo, ou seja, fazendo em segundos o que você leva horas do seu dia para fazer. Eu vou te mostrar hoje na prática 3 ferramentas e tecnologias que você pode usar para te ajudar nessa redução de tempo e iniciar a sua jornada de automação. Mas antes disso, eu vou te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, para que os meus vídeos cheguem até você. Bora para a prática? Vamos lá, 3 ferramentas disponíveis no mercado que você pode utilizar para automatizar suas tarefas repetitivas, reduzindo drasticamente o tempo e ganhando escala. Primeiro, você precisa ter, para desenvolver seu código, seu script, um IDE, um editor de texto. O ideal é o IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que traz a função de edição, editor, como também funcionalidades, extensões para você depurar e analisar seu código. Eu utilizei no passado o PyCharm, hoje utilizo o VS Code, que possui diversas extensões para automação de rede, por exemplo, Remote SSH, que eu utilizo para conectar uma máquina remota, ou seja, o VS Code ele trabalha no modelo de client-server, e eu conecto essa máquina para fazer minha automação. Então, eu posso ter um servidor Linux Ubuntu, por exemplo, que é o servidor de automação de redes, e nele eu instalo ferramentas, tecnologias como Ansible, Python, para fazer essa automação. Então, no meu caso, eu tenho o Ansible instalado, eu estou usando aqui o próprio VS Code com a extensão Remote SSH. Se eu ver a versão do Ansible, eu tenho o Ansible instalado. Essa máquina é um Ubuntu Release 24.04, que é o meu servidor de automação. Você pode usar outras distribuições, mas Ubuntu CentOS são distribuições já com diversas ferramentas e utilities, né, para você fazer automação e também integrações com ferramentas aí de fonte de verdade e assim por diante. Então, primeiro, eu tenho meu VS Code, eu tenho meu Container Lab. Container Lab, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre o Container Lab, como instalar o Container Lab. O Container Lab é uma ferramenta para fazer simulação de ambientes de redes, ou seja, redes virtuais, semelhante ao IVNG, semelhante ao GNS3, porém trabalha com containers, ou seja, eu uso Docker para gerenciar os containers e o Container Lab ele faz a interconexão desses containers. Isso tudo suportando imagens de containers para sistemas operacionais de rede. Então, por exemplo, hoje nós temos Arista, temos Nokia, temos diversos vendors que já têm container, imagem de container para o sistema operacional de rede. Como também essa ferramenta suporta o próprio sistema operacional empacotado em VM, em máquinas virtuais, tá? com QEMU, por exemplo. Então não teria problema de você utilizar. A vantagem é que você, no mesmo ambiente, o Container Lab ele traz toda essa facilidade de você fazer o seu desenvolvimento de código. Então, é uma ferramenta que eu falo que é uma ferramenta para desenvolvimento, para infraestrutura de código. Tá? Então, primeiro, eu tenho uma extensão
do próprio VS Code. Eu não preciso entrar com linha de comando para essa ferramenta, eu posso trabalhar com ela com linha de comando, ou posso já instalar essa extensão no próprio VS Code, que eu já instalo, né, e nessa extensão eu consigo ver esse meu ambiente. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma questão visual que eu consigo trabalhar com o Container Lab. Quando começou o Container Lab, sem extensão, você faz todo esse desenvolvimento via linha de comando. Todo esse ambiente virtual você cria via linha de comando, que é esse arquivo YAML. Então você declara aqui no ambiente virtualizado um arquivo YAML, que seria esse arquivo, que eu defino quais são os meus nodes, qual que é o tipo de container, qual que é a imagem que é suportada, essa imagem, então a imagem eu tenho que subir essa imagem, você baixa gratuitamente, por exemplo, da Arista, container da Arista, Nokia e diversos outros vendors, você consegue baixar gratuitamente para trabalhar no seu ambiente. E aqui eu faço os links de comunicação. Com a extensão no VS Code, eu já trago todo esse ambiente visual. Então, por exemplo, aqui ele já rodou muito rápido, eu faço deploy e faço destroy desse ambiente de maneira muito rápida. Então, essa é a facilidade de você criar seu código, seu script, já testar no ambiente numa mesma máquina virtual. Então, uma máquina virtual rodando no sistema operacional Linux, Ubuntu, com Ansible instalado, Python e mais Container Lab para simular o seu ambiente. O Container Lab, por trabalhar com imagem de container, é muito menor porque o sistema operacional ele é compartilhado, não é que nem um ING que eu tenho o sistema operacional para estar rodando para cada para virtualização. Então ele demanda mais recursos, tanto de memória quanto de CPU. Bom, aqui eu subi, esse ambiente é um Arista. Se eu fizer o acesso ao elemento Arista, ele já está online. Eu tenho o próprio container Arista em container. O que eu vou fazer? Eu tenho o meu ambiente, meu Ansible. Então aqui ele já está em pé, o meu ambiente virtualizado na mesma máquina, rodando em Docker. Se eu vir aqui, Docker, deixa eu sair do ambiente. Se eu vir aqui, Docker, container, eu tenho as imagens de container rodando aqui via Docker, tá? Então isso mostra como que o Container Lab utiliza o Docker para gerenciamento, ele faz a interconexão desses containers. Faz isso de uma maneira muito rápida e simples para você subir e destruir esse ambiente muito rápido. Então quando eu venho para subir esse ambiente, eu posso vir aqui, nesse caso esse ambiente já está executando, eu posso vir e destruir esse ambiente quando eu não preciso mais utilizar. Eu criei aqui nos meus arquivos, eu tenho nesse meu diretório, eu tenho toda a estrutura de Ansible, estrutura de arquivos do Ansible. Então eu tenho grupo vars, host vars, que são diretórios para você criar variáveis com informações específicas, tanto de grupo de dispositivos ou como host, dispositivos específicos. Tá? Eu criei, nesse caso, somente aqui um para grupo. Então eu coloquei qual que é o sistema operacional aqui para o Ansible. É uma variável que eu defino qual que é o sistema operacional que eu vou utilizar no Ansible, no caso arista.eos. Usuário e senha eu já utilizei Vault, que é uma maneira de você proteger a senha ao invés de colocar a senha em texto limpo. Existem outras maneiras, por exemplo, como variáveis de ambiente, eu já coloquei aqui no canal vídeos mostrando, e essa é uma possibilidade interessante que eu já utilizo do próprio Ansible, essa funcionalidade. Parte de arquivo CFG, que é um dos arquivos componentes necessários para o Ansible, eu aponto qual que é o meu inventário, e no meu inventário eu trago os meus hosts, né, com o meu endereçamento IP que eu defini no meu ambiente virtual. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar esse ambiente, ou seja, eu tenho um Ansible, que eu tenho um playbook simples, é um playbook com hosts somente Arista. Eu tenho aqui um módulo que eu estou utilizando, o módulo built-in do próprio Ansible. Eu estou utilizando o NetCommon, que é um módulo do próprio Ansible, não é específico do vendor Arista, para trazer show version. E aqui eu crio uma outra task trazendo o módulo debug, que na verdade ele apresenta esse resultado para essa variável. Eu vou executar playbook.
Como eu coloquei Vault, eu só vou colocar... Então, qual que é o comando? Ansible Playbook, para executar um playbook no Ansible, ou seu playbook na extensão YAML. Nesse caso, como eu estou usando para senha a funcionalidade Vault, eu passo o ID e peço um prompt padrão para ele pedir a senha para acesso ao dispositivo. Então aqui eu já estou rodando o playbook naqueles dois elementos. Voltando aqui no elemento Node 1, Node 2, eu trago as configurações de show version desse dispositivo. Então aqui eu estou mostrando algumas ferramentas e tecnologias para você ter conhecimento para automação dessas tarefas repetitivas, para você sair do manual e dominando essas ferramentas, automaticamente você já evolui na carreira, que é um conhecimento hoje necessário. Então, tanto ferramentas de tanto Ansible, que é uma das ferramentas para automação mais utilizadas, como também linguagem de programação Python e trabalhar no IDE para você fazer todas essas tarefas. Bom, continue aqui no canal vendo outros vídeos, tem diversos outros vídeos falando especificamente do Container Lab e de Ansible, integrando até também com inventários dinâmicos. Bom, é isso por hoje e até a próxima.